Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa aula. E nessa aula de hoje nós começaremos o nosso grande argumento. Naquilo que foi dito lá na aula de apresentação, agora nós vamos entrar nesse argumento. Essa aula é fundamental. Fundamental no sentido de ser realmente o fundamento de todo o nosso argumento. Então é muito importante que vocês entendam bastante essa aula. Tá? É muito importante. Então, por isso, eu estou chamando essa atenção cada vez maior nesse momento. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente o mandato cultural, né, e os seus desdobramentos no mundo de Deus. E isso vai ter muito a ver com a própria matemática. Então, eu quero estruturar o próprio conceito de mandato cultural, as suas implicações e a maneira como o cristão deve viver nesse mundo e sempre trazendo aspectos matemáticos para o nosso argumento. Lembrando que é um curso de matemática, tá? É um curso de cosmovisão, é um curso que está preocupado em defender uma cosmovisão cristã ao ensinar e ao estudar a própria matemática. Então, isso precisa ficar muito claro. Antes de introduzir o conceito de cosmovisão, não, de mandato cultural, eu gostaria de introduzir um termo antecedente, que se chama tel-referente. Tel-referente, tel, vem de Deus, né, do grego, e referente é uma palavra que nós já conhecemos, né, de referência. Com isso, eu queria pensar com vocês sobre a própria noção de tel-referência. Tel-referência é uma expressão ou um termo usado para dizer que toda a criação, né, e o ser humano está incluído nisso, toda a criação é tel-referente. O que isso quer dizer? Que toda a criação ela está apontando para Deus. Ela aponta, ela referencia Deus. A criação em si, ela não pode ser antropo-referente. Ou seja, apontando para si mesmo ou apontando para outro lugar. Fazendo isso por rebeldia, ainda assim ela estará apontando para Deus. Por quê? Para que uma pessoa seja rebelde, ela precisa ser rebelde em relação a alguém. Então a própria rebeldia de tentar fugir dessa referência é uma tel-referência também. Então toda a criação ela é tel-referente. E isso nós vemos muito bem num texto bíblico bem conhecido, que está em Salmos 19, que vai dizer o seguinte. Salmo 19, logo nos primeiros versículos, nós temos o seguinte, ó. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Os céus estão proclamando, estão referenciando que eles não estão ali por eles mesmos. Gente, coisa maravilhosa. Eu lembro que eu estava andando com meu filho aqui na minha rua, e tem uma subida, né, onde nós conseguimos ver algumas montanhas. Eu parei com meu filho nessa montanha e falei assim, Daniel, olha aquelas montanhas ali. Ele olhou as montanhas. Quem criou aquelas montanhas? Quem fez aquelas montanhas? Elas são grandes demais, Daniel. O homem não pode, com as mãos, colocar aquelas montanhas ali. São montanhas lindas, maravilhosas, cheias de árvores. Isso não é um processo involuntário, não guiado e impessoal. Não, mas aquelas montanhas estão mostrando a grandeza de Deus, o poder de Deus e a beleza de Deus. Elas estão referenciando, elas estão proclamando o Deus Criador. Então a própria criação ela é tel-referente. Romanos capítulo 1, que é um texto bem conhecido, vai dizer o seguinte, ó, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. A criação está apontando para Deus, está referenciando a sua beleza, não em si mesma, mas no próprio Deus. Aí olha que Paulo vai concluir a partir disso. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu.
dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. O que Paulo está dizendo aqui? Esses homens que olharam para a criação, olharam para a própria humanidade em si, olharam para o conhecimento do mundo, eles olharam para aquilo, não, isso aqui não é de Deus. Isso aqui, esse conhecimento pertence a outro. Um ser racional que não é Deus é que gerou isso, ou um processo natural que gerou isso. A própria modernidade vai trazer esse tipo de pensamento de uma evolução não guiada, um processo impessoal. Mas Paulo dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Negar o aspecto da teorreferência é uma tolice, segundo a própria Bíblia. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque toda a criação está apontando para Deus. E aquele que se diz sábio, intelectual, ele olha para toda a beleza da criação e não aponta para Deus, segundo a Bíblia, ele não é sábio, ele é tolo. Ele é um tolo. Ele está obscurecido no pensamento e no coração dele. Então, nós precisamos entender isso muito bem, que a criação é teorreferente, ela aponta para Deus. O homem regenerado, o homem que está pactuado, aliançado com Deus, ele é teorreferente segundo uma perspectiva, porque ele está pactuado com Deus. E aquele que não está aliançado com Deus, está em rebeldia, ele também é teorreferente. Por quê? Ele precisa ser rebelde em relação a alguém, em relação a alguma coisa. Então ele é rebelde em relação ao próprio Deus. Tá? Então toda a criação ela é teorreferente. Avançando mais um pouquinho no próprio conceito de teorreferência, nesse livrinho aqui, ó, A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, ele vai trazer algo que é muito interessante, que eu acho que cabe nesse momento. Ele vai trazer uma noção, ou um termo chamado Tao, ou Tao, que na verdade, o Tao para C.S. Lewis é um conjunto, ou conjunto de valores universais que são reconhecidos por todas as culturas e que formam a base da moralidade humana. O que seria isso? Um conjunto de valores, de virtudes, que está bem estabelecido em muitas comunidades do mundo inteiro. Pessoas que nunca se conheceram, mas sabem que, por exemplo, tomar a mulher do outro, cara, isso aí tem um problema muito sério nisso. Isso aí não é uma coisa normal. Matar o outro não é uma coisa normal. Tá? Então é um conjunto de moralidade universal que é estabelecido e que ninguém vai questionar. Tá? Ou pelo menos as pessoas que estão nessas comunidades. Ele vai dizer o seguinte: quando novas ideologias surgem no mundo, por exemplo, ideologias do século XX, comunismo, o fascismo, eles tentam pegar desse tal algumas coisas, misturar, quebrar o significado e produzir uma nova ideologia. Mas com essa cara do C.S. Lewis, nenhum homem pode criar um novo conjunto de valores de moralidade, partindo do zero. Ou seja, para que o homem ele construa até uma perversão de moralidade, ele precisa partir de alguns aspectos de algo que já é plenamente estabelecido. Tá? Ou seja, para criar algo, eu preciso buscar na teorreferência para depois tentar destruir isso aos poucos. Ok? Com a própria noção de rebeldia. Nada é criado. Deus criou já todas as coisas. Quando o homem ele se rebela contra Deus, ele vai pegar aquilo que é de Deus, que já foi dado como significado interpretado, e vai quebrar aquele significado. Vai colocar num liquidificador imundo e produzir algo que é totalmente impuro. Mas ele precisa de alguns elementos que já estão pré-estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? Que até o mal, ele precisa se apropriar de algo que é bom, perverter e transformar aquilo em alguma coisa. Mas o próprio mal em si, ele não consegue criar a partir do nada. Tá? Ele vai precisar da própria criação de Deus, pervertendo e criando um novo sistema. Por que isso? Porque o mundo é teorreferente. Já está tudo pré-estabelecido. Tá? Isso é muito importante. Então, esse é o nosso conceito de teorreferência. Para terminarmos esse conceito, deixa eu fazer apenas uma citação de uma definição mais clara e robusta também da teorreferência. Vai dizer o seguinte: ó, a teorreferência é um conceito teológico que afirma que Deus é a única referência legítima, tanto para o homem regenerado quanto para o não regenerado.
O homem regenerado, sob a orientação bíblica e pela ação do Espírito Santo, interpreta e interage com o mundo. Em outras palavras, tanto a essência quanto as ações do homem apontam para a sua realidade mais fundamental, ser a imagem e semelhança de Deus, da qual não se pode fugir.